Em trigonometria, estamos habituados a ir numa direção. Damos um ângulo e calculamos o seno, o cosseno, etc. Mas, e se quiséssemos fazer o caminho oposto? Se já tivermos o resultado, como é que descobrimos o ângulo que o gerou? Bem, é essa a história que vamos desvendar hoje. A história de como a matemática, basicamente, aprendeu a andar para trás. Vamos começar com algo que toda a gente conhece, um ponto de partida seguro. O seno de π sobre 6, ou 30 graus se preferirem, é igual a meio, 0,5. Isto é o básico da trigonometria, certo? Damos um ângulo à função, ela devolve-nos uma razão. E agora, a pergunta que lança toda a nossa aventura. Se alguém chegar ao pé de nós e disser: o seno de um ângulo que eu tenho em mente é 0,5, como é que nós descobrimos que raio de ângulo é esse? Parece fácil, não parece? Bem, como vamos ver, há aqui um pequeno, grande problema. Ok, para organizar as ideias, este é o nosso plano. Primeiro, vamos definir bem esta questão inversa. Depois, vamos bater de frente com o tal problema da repetição. A seguir, vamos ver a solução super elegante que os matemáticos arranjaram. E, finalmente, vamos conhecer as funções que nasceram daí e perceber para que é que servem na prática. Então, vamos lá à primeira parte. O nosso objetivo é mesmo este, inverter o processo. Queremos uma espécie de máquina que funciona ao contrário. Em vez de lhe darmos um ângulo, para ela nos dar uma razão, nós damos-lhe a razão e, puf, ela devolve-nos o ângulo original. Só para estarmos todos na mesma página, vamos recordar isto muito rapidamente. Uma função trigonométrica, como o seno, pega num ângulo. Essa é a sua matéria-prima, a entrada. E o que é que ela nos dá? Uma saída, que é simplesmente uma razão, uma divisão entre os comprimentos de dois lados de um triângulo. Simples. Entrada, ângulo, saída, razão. E agora, o nosso primeiro grande obstáculo. É que se fosse só inverter, esta conversa acabava já aqui. Mas a própria natureza destas funções cria um problema muito, mas muito específico. Um problema de repetição. Olhem bem para as características da função seno. É uma onda, sobe e desce, e repete o mesmo padrão outra vez, infinitamente. E este último ponto aqui no slide, o facto de não ser injetiva, bem, essa é a chave de todo o nosso problema. E esta tabela mostra o problema de forma cristalina. Se perguntarmos qual é o ângulo que tem um seno de 0,5, a resposta não é única. Pode ser 30 graus, claro, mas também pode ser 150 graus ou 390 graus, se dermos mais uma volta ao círculo. Reparem, temos um número infinito de respostas para a mesma pergunta. É um caos. A matemática, claro, tem um nome para este tipo de comportamento. Quando uma função se porta assim, dizemos que ela é não injetiva. É só uma forma mais técnica de dizer que não é uma relação de 1 para 1, é mais vários para 1, vários caminhos que vão dar exatamente ao mesmo sítio. E aqui está a consequência direta. Como é que podemos construir uma função inversa que seja de confiança? Se lhe dermos o valor 0,5, o que é que ela devia responder? 30 graus? 150? É impossível decidir. E uma função, por definição, tem que dar uma e só uma resposta. Então, perante este beco sem saída, o que é que os matemáticos fizeram? Desistiram? Não, criaram uma solução de uma elegância incrível. Em vez de forçarem uma solução, decidiram no fundo mudar as regras do jogo. É um hack matemático absolutamente genial. A ideia-chave tirada diretamente dos manuais é esta. Considere-se uma restrição. A lógica é: ok, a função inteira, com as suas infinitas repetições, é problemática. Então, e se olhássemos só para um bocadinho dela? Uma parte que se porte bem, que não tenha repetições? E o processo é mesmo tão simples como parece. Primeiro, aceitamos a realidade. A onda do seno repete-se para todo o sempre. Ok. Segundo, é como se pegássemos uma tesoura e cortássemos só uma fatia da onda. Mas uma fatia especial, onde cada valor de resultado só acontece uma vez. E terceiro, a partir daí, fingimos que essa fatia é a única função que existe. Ignoramos tudo o resto. No caso específico da função seno, a fatia que foi escolhida por convenção por toda a gente é o intervalo que vai de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, ou seja, de menos 90 a mais 90 graus. E sabem que mais? Dentro desta pequena janela, a função seno é perfeita. É injetiva. Cada resultado corresponde a uma e só uma entrada. Problema resolvido. Ora, agora que resolvemos o problema da repetição com este truque da restrição, podemos finalmente, e em segurança, construir as nossas tão desejadas funções inversas. Portanto, está na hora de as conhecer formalmente. E aqui está a primeira da família, o arcosseno ou arcseno. O que é que ela faz? Responde à pergunta: qual é o ângulo dentro daquela nossa fatia escolhida que tem como seno o valor x? Ela pega na razão e devolve-nos o ângulo único que lhe corresponde. E a palavra-chave aqui é único.
O que eu acho fascinante nesta tabela é a simetria perfeita. Reparem bem, o domínio e o contradomínio simplesmente trocaram de lugar. O que eram as entradas do seno restringido, agora são as saídas do arco seno. E o que eram as saídas, agora são as entradas. É uma inversão espelhada. Perfeito. E claro, esta ideia não se aplica só ao seno. A função cosseno sofre exatamente do mesmo mal, repete-se sem parar. E a solução é exatamente a mesma. Escolhemos uma fatia bem comportada, neste caso, a convenção foi escolher o intervalo de 0 a π. E a partir daí criamos a sua inversa, o arco cosseno. E como seria de esperar, vemos novamente a grande troca a acontecer. As entradas e saídas da função cosseno restringida e da sua inversa, o arco cosseno, são um espelho uma da outra. O padrão, a lógica, mantém-se. E este método de restringir para depois inverter é tão poderoso que se aplica a todas as outras funções trigonométricas. É assim que nascem o arco tangente, o arco cotangente, enfim, toda uma família de novas e úteis ferramentas matemáticas. Muito bem. Chegamos à parte final, e talvez seja a mais importante. Para que é que tivemos este trabalho todo? Estas restrições, estas inversões, qual é o propósito prático de tudo isto? A recompensa é gigantesca. Com estas novas funções, ganhamos um superpoder. Se soubermos as medidas dos lados de um triângulo, agora conseguimos descobrir com exatidão os seus ângulos. É literalmente a peça do puzzle da trigonometria que nos faltava. E na prática, o processo torna-se simples e mecânico. Medimos os lados, calculamos a razão, por exemplo, cateto oposto a dividir pela hipotenusa, aplicamos a função inversa correta, neste caso o arco seno, a esse número, e o resultado que a calculadora nos dá é o ângulo que andávamos à procura. Conseguimos ir da geometria para os números e agora dos números de volta para a geometria. E para terminar, deixo uma reflexão. Esta história das funções trigonométricas inversas ensina-nos uma coisa muito importante. Não se trata de encontrar uma solução óbvia que estava escondida, mas sim de criar uma solução, de ser inteligente e adaptar as regras do jogo. E isso leva-nos a pensar, quantas outras regras que assumimos como certas, na matemática, na ciência, são na verdade apenas isto, restrições muito inteligentes, desenhadas de propósito para tornar o impossível possível.